Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Isaías capítulo 55, verso 6. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Aprendendo neste episódio, neste acontecimento magnífico do batismo de Jesus. É claro que seria impossível um estudo detalhado sobre o batismo de Jesus sem saber algo sobre a vida do celebrante. João Batista, ele deu ali no local do batismo, às margens do Jordão, ele deu um testemunho fantástico diante dos fariseus e dos levitas. Estes dois grupos foram enviados de Jerusalém até ali para fazer algumas perguntas. Aliás, perguntas inquisitórias. Temos que admitir que o sistema religioso, ele encontrado por Jesus aqui no seu ministério, foi um obstáculo para ele. Eles sempre procuraram criar casos, criar dificuldade para o avanço do ensino de Jesus. E isto começou no ministério de João Batista. Mesmo antes de Jesus começar o seu precursor, aquele que veio preparando o caminho, já sofreu pressões, coações do sistema religioso da época. Hoje, nós temos que olhar para estas lições e saber que, mesmo hoje, e a história da igreja, a história do cristianismo nos mostra que o sistema religioso sempre foi, é e será um obstáculo para o avanço do reino de Deus. E naquele ministério que João Batista estava exercendo ali nas margens do Jordão, muita gente o ouvindo e sendo batizados por ele, confessando os seus pecados, e mais tarde chegaria o personagem principal, Jesus, para ser também batizado. Esta aglomeração de pessoas em um lugar tão ermo criou um certo ciúme, digamos assim, entre os religiosos da época. E então eles foram e fizeram uma série de perguntas para João Batista. Primeiro, eles perguntaram: quem és tu? Responde para que nós levemos a resposta
para aqueles que nos enviaram. Quem és tu? Como que a dizer, você está aí envolvendo, por causa de você, vieram tantas pessoas, estão te ouvindo e você ministrando esse batismo. Afinal de contas, quem és tu? Ele sabia o porquê daquela pergunta. Ele não disse quem ele era, mas disse, dizendo numa linguagem popular, eu não sou quem vocês estão pensando. O texto diz que ele confessou, dizendo, eu não sou o Cristo. Sabe por quê? João Batista sabia que os judeus que conheciam muito bem as profecias, os judeus sabiam e esperavam o aparecimento do Messias, o aparecimento de Cristo. E agora ele vê esse pregador tão exótico, mas atraindo tanta gente. Então, quiseram saber, quem és tu? E João Batista foi enfático, eu não sou o Cristo. E eles continuaram perguntando, és tu Elias? Não sou. Veja que João Batista vai dando umas respostas econômicas, resumidas, limitadas. És tu Elias? Não sou. És tu o profeta? Não sou. Jesus, que às vezes em algumas profecias, ele era profetizado como o profeta que havia de vir. Então, és tu o profeta? E João continua econômico nas suas respostas. Não sou. Aí já estava demais, né? Aí eles disseram, então, responda. Como que há dizer? Responda logo. Diga claro, quem és tu? Porque nós precisamos levar a resposta para aqueles que nos enviaram. Aí veio a resposta. Aquela resposta escriturística, aquela resposta profética. Vejamos, respondeu ele, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Aleluia! Ah, como aqueles homens de Deus do passado, quando eles pregavam, quando eles ensinavam, como eles citavam as Escrituras. Por isso, uma lição para nós, para os pregadores, para os mestres de hoje. Precisamos, quando vamos para o ensino, para a pregação, precisamos aprender a basear o nosso ensino, basear a nossa pregação nas Escrituras.
Para isto, então, precisamos conhecê-la. Jesus, certa feita, falando sobre isso, ele disse que se um cego guiar outro cego, ambos cairão no barranco ou no buraco. E é o que tem acontecido. Quanta gente ensinando sem saber. Quantos cegos ensinando outros cegos. Quantos que estão indo para o abismo, para o buraco. Vamos então, antes de pregar, de ensinar, vamos conhecer as Escrituras. Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta, e o profeta Isaías, ele citou a profecia. E os que tinham sido enviados, diz o texto, eram dos fariseus. Olha, no próximo vídeo, a gente vai continuar mostrando esse testemunho valoroso de João Batista. E veremos que ele realmente estava preparado. Ele tinha a revelação de Deus para batizar o povo. E muito mais de que isto, batizar o próprio Salvador, o próprio Senhor, batizar o homem perfeito, o homem Deus, o Deus homem. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.